Olá, gente, vamos tirar mais uma dúvida, ou mais algumas dúvidas. 1 aos Coríntios, capítulo 4. Do versículo 1 até o 6, que diz assim: Portanto, considere-nos os homens como servidores de Cristo e administradores do mistério de Deus. Ora, o que se requer dos administradores é que cada um seja fiel. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por um tribunal humano. Eu também não julgo a mim mesmo. Verdade é que a minha consciência de nada me acusa, mas nem por isso estou justificado. Meu juiz é o Senhor. Por conseguinte, não julgueis prematuramente antes que venha o Senhor. Ele porá às claras o que está oculto nas trevas e manifestará os desígnios do coração. Então cada um receberá de Deus o louvor que lhe for devido. Nisso tudo, irmãos, eu me tomei por exemplo, juntamente com Apolo, por causa de vós, a fim de que aprendais a nosso respeito a máxima, a saber, não ir além do que está escrito. Né? Deuteronômio, capítulo 4, quinto livro do Pentateuco. Oh! Já está esperando o Jane? Hein? Está esperando o Jane, né? Deuteronômio, capítulo 4, a partir do versículo 1 diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e as normas que hoje vos ensino a praticar, a fim de que vivais e entrais para possuir a terra que vos dará o Senhor Deus dos vossos pais. Nada acrescentareis o que eu vos ordeno, e nada tirareis também. Observareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, tais como vos prescrevo. Não acrescenteis nada, e nem tirarei, observarei os mandamentos do Senhor vosso Deus, tais como vos prescrevo. Livro de Josué, capítulo 1, versículos 6 a 9, diz assim: Ser firme e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Então somente ser de fato firme e corajoso, para teres cuidado de agir segundo a lei que te ordenou meu servo Moisés. Então somente ser de fato firme e corajoso, para teres cuidado de agir segundo toda a lei que te ordenou Moisés meu servo. Não te apartes dela nem para a direita nem para a esquerda, para que triunfes em todas as tuas realizações. Não te aparte dela nem para a direita nem para a esquerda, para que triunfes em todas as tuas realizações. Que o livro desta lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de agir de acordo com tudo o que está escrito. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de agir de acordo com tudo que nele está escrito. Assim serás bem-sucedido em tuas realizações e alcançarás êxito. Não te ordenei ser firme e corajoso, não temas e não te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo por onde quer que andes. Note, todos os versículos aqui citados, advertindo, a fim de que não venhamos nem acrescentar, nem diminuir, e não ir além do que está escrito. Apocalipse capítulo 20. Capítulo 22, na verdade, no final, quando ali o próprio Senhor Jesus falando a João, né?
dando também um alerta acerca do livro que lacraria toda a profecia, né? 22, versículo 18. Todo o que ouve as palavras da profecia deste livro eu declaro. 2 pontos. Se alguém lhe fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar alguma das palavras do livro desta profecia, Deus também tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. É só você voltar o vídeo e ler, como eu li lá 1 Coríntios capítulo 4, né? Deuteronômio capítulo 4 também, Josué capítulo 1 e agora Apocalipse 22. Oi, dona Cici. 22, 19, 18 a 19. Então, gente, eu vou falar pouco e vou mais ler aqui os livros que está aqui escrito, porque apesar das advertências dadas por Paulo, por Deus e por Moisés, e pelo Senhor Jesus Cristo, no final, encerrando o livro da profecia, infelizmente, não é isso que acontece. Nós podemos ver lá no início, antes da queda, que Deus disse uma coisa a Eva, ou a Adão. Adão transmite isso para Eva, e quando a serpente indaga a Eva, Eva acaba o quê? Acrescentando. Deus disse a Adão, não comais, ou não coma, porque no dia que tu comerdes, aí Eva vem e acrescenta, não coma nem toque. Aí eu não sei se foi Adão que acrescentou na hora que passou para ela, ou foi ela que acabou aumentando no momento que estava conversando. O caso é que aumentaram. E isso, gente, não foi somente Eva que fez, não. No livro de Neemias, aqui até um alerta para nós, para termos cuidado com o exagero de zelo, como está escrito em Romanos capítulo 10. Olha o que está escrito. Neemias, abra sua Bíblia, né? Se você tiver mais de uma versão bíblica, é melhor ainda. Capítulo 13 de Neemias diz assim: naquele tempo fez-se ao povo uma leitura do livro de Moisés, e lá se achou escrito o seguinte, preste atenção. Olha o que estava escrito no livro. O Amonita, escreva aí para o vídeo escrita Amonita, e o Moabita, escreva Moabita, não serão admitidos na Assembleia de Deus, isto é, para sempre. Veja bem que aqui está Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não está falando aqui da denominação a qual faço parte. A Assembleia de Deus está falando no meio de Israel, o povo adquirido, sendo que Jesus nem tinha nascido nesse tempo. Aqui é Neemias, no pós-exílio. Não é isso? Então, essa Assembleia de Deus, assim como igreja, congregação, fala de um grupo de povo. E nessa Assembleia aqui está sabendo, o contexto indica, tanto bíblico como histórico, que aqui se trata das 12 tribos de Israel. Especificamente, Judá, né, que voltara agora do cativeiro babilônico. Então diz o que? Naquele tempo fez ao povo uma leitura do livro de Moisés, e lá se achou escrito o seguinte: o Amonita e o Moabita, note, só tem 2 povos, não serão admitidos na Assembleia de Deus, isto é, para sempre. Nunca jamais deveria ser admitido que o Moabita ou Amonita entrasse para se adorar no meio do povo de Deus. Porque não vieram ao encontro dos filhos de Israel. Olha o motivo. Não vieram ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, né? Antes contrataram contra ele Balaão para os amaldiçoar, mas nosso Deus mudou a maldição em bênção. Veja bem, Amonita e Moabita. Aí o versículo 3 diz: logo que ouvimos a leitura da lei, foi excluído de Israel todo o elemento estrangeiro. Todo o elemento estrangeiro. Versículo
a parte B do capítulo 13 de Neemias diz o quê? Somente 2 povos. Tá vendo? Como nós gostamos, isso aqui já vem, ó. Logo que ouvimos a leitura da lei, foi excluído de Israel todo o elemento estrangeiro. Por isso, gente, que Pedro teve aquele problema lá em Atos 10. Para ele entrar na casa de Cornélio, se Deus não mostrasse o lençol e o Espírito Santo não descesse sobre a família de Cornélio ali, pense bem na confusão. Aí foi que ele disse, se Deus os batizara com o Espírito Santo, quem somos nós para negar água? Entendeu como é que está o problema aqui? Se o judeu não entrava para comer na casa de outro judeu, só porque era prostituto ou cobrador de imposto, imagine de um gentio, não era, como hoje ainda não é, permitido se entrar na casa de um goi. Né? Ó, o primeiro acréscimo. Quando nós vamos lá para Mateus, capítulo 15, que aqui para você ler, você precisa pesquisar, porque o termo que é usado aqui nós não entendemos. Mas os contemporâneos de Jesus, eles compreendiam o que estava escrito aqui. Nesse tempo, Mateus 15, naquele tempo, chegaram-se a Jesus fariseus e escribas, vindo de Jerusalém, e disseram, porque os teus discípulos violam a tradição dos antigos. Escreva aí, tradição. Tradição, porque o contexto vai dizer. Porque os teus discípulos violam a tradição dos antigos. Ele não está falando aqui a lei de Moisés, não. Está falando a tradição. Pois que não lava as mãos quando comem. Aqueles costumes, aqueles hábitos, né, que as religiões, que apesar de dizerem que a palavra de Deus é norma, mas na verdade não é isso que se vê na prática. Porque não lavam as mãos quando comem. Ele, no caso Jesus, respondeu-lhes, e vós, por que violais o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Com efeito, Deus disse, honra pai e mãe, e aquele que amaldiçoar pai e mãe deverá morrer. Você vai ver isso, Êxodo capítulo 20, 12 e Deuteronômio 5, 16. Honra pai e mãe, Êxodo 20, 12. Quem amaldiçoar pai e mãe deve morrer, Deuteronômio 5, 16. Porque vocês violam o mandamento de Deus pela vossa tradição, ou seja, o costume, né, que é estabelecido pelo aquele povo ou pelaquela denominação. Apesar deles dizerem de boca que é Deus que manda ali, que é a palavra que prevalece, na prática quem manda é o costume, né? Com efeito, disse Deus, honra pai e mãe, e aquele que amaldiçoar pai ou mãe deve morrer. Vós, porém, dizer, aquele que disser ao pai e mãe, aquele que de mim poderias receber, foi consagrado a Deus. Na nossa versão Almeida, que usamos o que se poderia aceitar de mim é, aproveitar de mim é o que? Corban. Corban é uma oferta ao Senhor. Aí diz assim, esse não está obrigado a honrar pai ou mãe, ou seja, cuidar dos seus pais na velhice. Se eu der uma grande oferta no templo, disseram os fariseus, a lei de Moisés diz o quê? Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a face da terra, que o Senhor teu Deus te dará. Os fariseus, os chefes, os sacerdotes que deveriam ensinar a lei, dizem não, a tradição, porque eles seriam beneficiados. O que foi que eles disseram? Não precisa você cuidar do seu pai e sua mãe na velhice, não. O que eu poderia se aproveitar de mim, que eu poderia fazer? Não, já dei agora uma oferta ao Senhor. Esse está obrigado de descuidar de pai e mãe. Esse não está obrigado a honrar o pai ou mãe. Entendeu? É só você pagar, que nem as indulgências católicas. É só você pagar, porque aquilo que de mim poderia receber foi consagrado a Deus. Esse não está obrigado a honrar o pai e mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Versículo 7. Hipócritas,
Bem profetizou Isaías a vosso respeito, Isaías capítulo 29, versículo 13, que diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, pois os que ensinam são apenas mandamentos humanos. O que é que está acontecendo hoje? Agora Malaquias, que é muito citado acerca do dízimo, né? Malaquias 3:10 somente, né? Mas quando você vai para Malaquias, capítulo 2, do 1 até o 9, gente. Olha que coisa interessante diz aqui. Mas agora é para vós esta ordem, ó sacerdotes. Na antiga aliança, sacerdotes. Na nova aliança, anjo da igreja. E é o anjo da igreja que está, né? Mas agora é para vós, ó sacerdotes. Malaquias 2, do 1 até o 9. Se não escutardes, se não levardes a sério da glória ao meu nome, disse o Senhor dos Exércitos, mandarei contra vós a maldição e amaldiçoarei a vossa bênção. Sim, eu amaldiçoarei, porque não levais isso a sério. Eis que quebrarei vosso braço, jogarei imundícia em vossos rostos, e imundícias de vossas festas. Vos afastareis com elas. Reconhecereis então que eu vos envio esta ordem para que a minha aliança com Levi permaneça, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança estava com ele, era isso, vida e paz, e eu lhe concedia. Temor, ele me temia, diante do meu nome ele tinha respeito. Em sua boca estava o ensinamento verdadeiro. Em seus lábios não se encontrava perversão. Em paz e retidão caminhava comigo e fazia retornar muitos da iniquidade. Porque os lábios dos sacerdotes guardam o conhecimento e da sua boca procura-se ensinamento. Né? Pois ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Ele é o anjo do Senhor. A palavra Meler. Meler não, Meler é rei. Malar. Daqui de onde veio a palavra Malar Iá, que é traduzido como Malaquias. Malar, anjo. Iá, do Senhor. Então, ele é o anjo que está na igreja de Éfeso, ao anjo da... Entendeu? Está lembrado de Apocalipse? Então, ele é o anjo do Senhor dos Exércitos, mas vós vos afastaste do caminho, fizeste tropeçar muito pelo ensinamento, ó, fizeste tropeçar a muito pelo ensinamento. Que ensinamento é esse? Errado. Não estuda a palavra, não tem tempo para isso, né? Merenda lá um versículo de acordo com sua... Carlos, bom dia. Esse ônibus que passa aqui na porta, ele passa onde? Aqui no fim dessa rua aqui? No antigo Cedilhinha. Foi não, senhor? Sim. Pai, tem aquela do 301, senhor Rolando, mas aquele problema, como não tem ninguém aí, entendeu? Ele veio sozinho, foi. Mas o problema é esse. Tá ok. Pronto. Tá ok. E eu tô vendo. Boa! Ô, rapaz! Oi! Só um momento, gente. Vou guardar aqui um pouquinho, porque estou na hora de trabalho. Onde aquele carro está fazendo retorno? Estou estacionado ali. O senhor coloca aqui para ele sair, coloca aqui para poder ele sair.
Pronto, gente. Então, como eu parei aqui no versículo 8, é o que diz: mas vós vos afastaste do caminho e fizeste tropeçar muito pelo ensinamento, destruíste a aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Eu também vos tornarei desprezíveis e vis a todo o povo, do mesmo modo como vós não guardaste o meu caminho e fizeste acepção de pessoas no ensinamento. Como disse Salomão, que sem profecia o povo se descabela, o povo se desvia. Eu aqui vou parar um pouquinho porque estou na hora de trabalho, mas farei o segundo vídeo falando sobre acerca desse assunto. Amém? A paz seja com todos.